Quem aqui tem fome da palavra de Deus, gente? Alguém acredita que essa aqui é a palavra de Deus, infalível, preciosa, eterna? Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você aqui nessa noite. Queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 11. Versículo 1. A gente vai ler primeiro do versículo 1 até o versículo 15. Quem achou diz amém. Vamos lá, gente. Você pode ficar de pé mais uma vez para a gente orar, antes da gente mergulhar nessa palavra. Será que você pode levantar as suas mãos? Será que você pode começar a agradecer pela presença de Jesus no nosso meio? Será que você pode agora voltar os seus olhos para Ele? Será que você pode inclinar o seu coração diante dEle nessa noite? Será que você pode se lembrar que o Criador dos céus e da terra anda no meio da igreja? Será que você pode começar a liberar palavras de amor? Você pode começar a expressar agora a sua fome. Eu creio que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para um memorial. Eu não sei você, mas eu quero ser marcado pela presença de Deus aqui. Eu quero ser marcado pela palavra eterna de Deus aqui. Senhor, nós temos fome e sede da Tua presença. Senhor, nós ansiamos por um toque fresco do Senhor nessa noite. Pai, nós não estamos aqui apenas para mais uma reunião. Nós estamos aqui sobre uma promessa que onde estivessem 2 ou 3 reunidos no Seu nome, o Senhor estaria presente. Nós reconhecemos a Sua presença que enche essa casa. Nós reconhecemos que o Senhor está no nosso meio. Nós quebrantamos os nossos corações. Nós nos voltamos para o Senhor nessa noite. Fale aos nossos corações, Pai, por meio da Sua palavra. Abra os nossos ouvidos, nós declaramos Efatá. Abra os nossos olhos, Senhor, ilumina os olhos do nosso coração. Nós queremos contemplar a Sua face, nós queremos ver a Sua glória, nós queremos olhar para o Senhor e o nosso coração queimar de paixão, de fome, de sede. Nós confiamos na Sua liderança sobre a Sua igreja, sobre a Sua noiva, sobre o Seu povo. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós. Ó Senhor, marca as nossas vidas para sempre. Nós queremos sair daqui Te amando mais. Nós queremos sair daqui olhando mais para o Senhor. Nós queremos sair daqui mais parecidos contigo. Vem e faz aquilo que mais ninguém pode fazer, Senhor. Torna o Seu nome conhecido no nosso meio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Toma o seu lugar. 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 1, o apóstolo Paulo diz: eu gostaria que vocês me suportassem, mesmo quando sou um tanto louco. Por favor, me suportem, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que eu receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, repete comigo, astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade.
Todavia, não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo eu tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Será que eu cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de elevá-los? Pregando a vocês gratuitamente o Evangelho de Deus. Eu despojei outras igrejas, recebendo delas sustento, a fim de servi-los. Quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, eu não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo de que eu necessitava. Eu fiz tudo para não ser pesado a vocês, e continuarei a agir assim. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém na região da Caia poderá me privar desse orgulho. Por quê? Porque não amo vocês. Deus sabe que os amo, e continuarei fazendo o que faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas de que se orgulham. Pois tais homens são apóstolos fraudulentos, enganosos, fingindo-se de apóstolos de Cristo. Isso não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Quem pode dar um amém aí? Meus irmãos, eu queria muito que você tivesse de coração aberto para receber essa palavra. Essa palavra, ela tem norteado a minha casa, a minha vida, tem norteado essa estação que a gente tem vivido no Next, na nossa igreja. E pregando essa palavra, em primeiro lugar, eu quero deixar claro que eu não estou comparando vocês à igreja de Corinto. Eu não estou dizendo que vocês são uma igreja como a de Corinto, mas pregando essa palavra, nós estamos olhando para dentro de nós e percebendo as tentações, percebendo a astúcia de Satanás, que tenta de qualquer maneira nos desviar da simplicidade e da pureza e da pura devoção a Cristo Jesus. Então, eu não quero que você ache que ao pregar essa palavra eu estou te comparando à igreja em Corinto, mas de verdade, existem muitos aprendizados, alertas que são super necessários para nós aqui nessa noite, amém? O apóstolo Paulo, o homem que tinha implantado essa igreja, um homem que implantou a igreja em Corinto com lágrimas, um homem que plantou essa igreja com zelo, com amor. Agora, algumas décadas se passam, alguns anos se passam, e o apóstolo Paulo começa a receber relatórios do contexto da igreja em Corinto. O apóstolo Paulo então escreve a primeira carta, exortando, alinhando, encorajando a igreja em Corinto. Agora depois, enquanto ele está em Éfeso, ele recebe relatórios, perguntas, questionamentos. Então ele escreve essa segunda carta. O apóstolo Paulo começa esse texto falando algo tão precioso. Primeiro, o apóstolo Paulo clama para que a igreja em Corinto suporte ele naquilo que ele mesmo chama de insensatez. Porque parece que o apóstolo Paulo, o homem que tinha plantado aquela igreja, o apóstolo Paulo, que não era apenas mais um mestre, mas era um pai para aquela comunidade, agora ele estava precisando lembrar aquela igreja quem ele era. Parece que o tempo se passou e os superapóstolos entraram no meio da igreja em Corinto. E os superapóstolos estão pregando um outro evangelho, e a gente já vai falar sobre isso. Então o apóstolo Paulo escreve e roga para a igreja em Corinto, para que eles suportem ele nisso que ele mesmo chama de uma loucura. Um pai tendo que lembrar aos filhos quem ele é. E ele começa escrevendo esse texto, deixando claro do zelo que ele carregava no seu coração. Ele diz: o zelo que eu tenho por vocês. Em primeiro lugar, não é um zelo que simplesmente foi gerado por Paulo.
Não era um zelo simplesmente que nasceu no coração do apóstolo Paulo. Ele deixa claro para a igreja em Corinto: o zelo que eu tenho por vocês vem de Deus. Meus irmãos, Deus zela pela sua família. Deus zela pela igreja. Jesus zela pela sua noiva. Ele se importa com como nós estamos hoje, vivendo a nossa vida, gastando o nosso dinheiro, investindo o nosso tempo. E o apóstolo Paulo agora está rogando: igreja em Corinto, me suporte nessa insensatez, porque eu carrego um zelo no meu coração. Esse zelo vem do próprio Deus. E esse zelo toma o coração do apóstolo Paulo. Por quê? Porque a igreja em Corinto foi prometida a Cristo. Ela não foi prometida a um noivo qualquer. Ela não foi prometida a um noivo sem caráter. Ela não foi prometida a um noivo simplesmente legal. Ela foi prometida para a palavra encarnada, o verbo de Deus, aquele que é santo e digno. O apóstolo Paulo olha para a igreja em Corinto e diz: o zelo que eu tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu prometi vocês a um único marido, a Cristo. E ele não simplesmente prometeu a Cristo, mas existe um anseio no coração do apóstolo Paulo em apresentar para Cristo a noiva que ele é digno de receber. Meus irmãos, Jesus é digno de uma noiva sem mancha, sem mácula, sem ruga. E de verdade eu creio que o Senhor quer batizar o coração de uma geração com zelo pela casa de Deus. Jesus entra no templo, ele vira as mesas, os discípulos olham para Jesus e se lembram do que Isaías tinha profetizado: o zelo pela sua casa o consumirá. Sabe, eu desejo fazer parte de uma geração consumida pelo zelo do Senhor pela sua casa, o zelo do Senhor pela sua família, o zelo do Senhor pelas nossas vidas. E agora o apóstolo Paulo lembra a igreja em Corinto que a estratégia de Satanás, meus irmãos, Satanás não é criativo. A estratégia de Satanás é a mesma e ela se chama astúcia. E um dos significados da palavra astúcia é falsa sabedoria. Meus irmãos, você não precisa ter tanto discernimento para nós olharmos ao nosso redor, olharmos o Brasil e as nações e percebermos o quanto existe uma astúcia de Satanás, uma falsa sabedoria de Satanás, tentando corromper as nossas mentes. Faz sentido, gente? A falsa sabedoria que Tiago vai dizer que ela é demoníaca, porque não glorifica a Deus. Hoje nós olhamos para o engano e o engano vem camuflado dessa sabedoria, mas é uma falsa sabedoria. E agora o apóstolo Paulo está lembrando: Satanás não é criativo. É por isso que quando ele fala da astúcia de Satanás, tentando corromper a igreja em Corinto, ele cita o Éden. Ele diz: o que eu receio, o que eu quero evitar, é que a serpente, com a sua astúcia, assim como fez com Eva, que a mente de vocês não seja corrompida. Meus irmãos, a astúcia muitas vezes parece algo sutil. A astúcia de Satanás às vezes parece algo tão inofensivo. A astúcia de Satanás às vezes parece só um acréscimo. A astúcia de Satanás parece às vezes só uma atualização. Mas a astúcia de Satanás tem um resultado terrível. O fruto da astúcia de Satanás é uma mente corrompida. O fruto da astúcia de Satanás é um coração que não tem mais uma devoção a Cristo. E diante dessa ameaça, nós precisamos seguir o exemplo de pais como o apóstolo Paulo. E temer, e zelar, e evitar gastar as nossas vidas
para que isso não aconteça com as pessoas ao nosso redor. Gastar as nossas vidas queimando de zelo pela palavra de Deus, pela mensagem do Evangelho, para que a mente de uma geração não seja corrompida, para que o coração de uma geração não se esfrie por causa da falsa sabedoria dessa era, por causa da astúcia de Satanás. E agora, no meio da igreja em Corinto, super apóstolos estão infiltrados no meio dela. Você conhece um super apóstolo? Eu conheço alguns, mas vamos dar sequência à palavra, aleluia. Super apóstolos, pregando e oferecendo uma super vida sem dilemas, sem mazelas, sem dor, sem lágrimas, sem sofrimento, sem crise, sem cruz. E essa super vida dá direto no inferno. Agora, o que mais chama a atenção do apóstolo Paulo não é que os super apóstolos estão no meio do povo, porque a Bíblia diz que eles estariam no nosso meio. A Bíblia diz que eles andariam no nosso meio. O apóstolo Paulo não está assustado porque existe engano no meio da igreja em Corinto. O que o apóstolo Paulo está assustado é que ele está declarando para a igreja em Corinto: o que me assusta, o que me assombra é que se alguém chega pregando um outro Cristo, um outro evangelho, um outro espírito, vocês toleram tão facilmente. Meu Deus! O que aconteceu com a igreja em Corinto, meus irmãos? Para que de repente, e eu sei que muitas vezes nós temos um espírito crítico, mas a igreja em Corinto tinha coisas maravilhosas no meio dela. A Bíblia diz que o testemunho de Cristo havia sido confirmado no meio dela. A Bíblia diz que não havia falta de dons no meio deles. Existiam coisas sim maravilhosas na igreja em Corinto, mas o que aconteceu com essa igreja para que agora eles tolerassem tão facilmente um outro evangelho, tão facilmente um outro espírito, tão facilmente um outro Cristo? Eles estavam abraçando a mensagem dos superapóstolos. E a mensagem dos superapóstolos até se parece um pouco com o evangelho, mas a mensagem dos superapóstolos é o evangelho sem a cruz. Agora os superapóstolos estão infiltrados na igreja em Corinto, fazendo os filhos olharem para Paulo, seu pai, dizendo: ele é um homem reprovado. Fazendo com que essa igreja rejeitasse, se envergonhasse do testemunho de Paulo, de quem ele era. Paulo era um homem crucificado, um homem de dores, um homem de lágrimas, um homem como a gente, meus irmãos, sim ou não? Alguém aqui passa por algum problema? 3 pessoas, o resto acho que é só anjo que está aqui na igreja hoje. Alguém passa por problema aqui, irmão? Tribulação, desafio, prova, crises, dúvidas, alguém? Eu passo. Agora, a igreja em Corinto está rejeitando o seu pai, porque ele é um homem crucificado, porque eles abraçaram o falso evangelho dos superapóstolos. O evangelho sem cruz. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meus irmãos, não existe evangelho sem cruz. Você está com o seu iPhone aí? Bota aí no seu bloco de notas, escreve a palavra cruz. Abre o seu telefone aí, para você fazer isso comigo, para você ver algo. Pega o seu telefone, escreve aí no WhatsApp. No WhatsApp não, que você vai distrair, mas bota no bloco de notas aí. Escreve a palavra cruz. Quem escreveu aí? Escreveu? Alguém aqui, ao escrever a palavra cruz, apareceu um X vermelho? Apareceu? Meus irmãos, até o nosso telefone entendeu que a cruz é o X da questão. Estou falando sério. Isso aqui não é... não, é verdade. A palavra que nós usamos para cruz é crux. Essa palavra significa o ponto central,
o ponto X em questão. Meus irmãos, até o nosso telefone entende que a cruz é o X da questão. E o nosso telefone não foi salvo pela cruz. Não foi lavado pelo Cordeiro que foi crucificado naquela cruz. Quanto mais eu e você, meus irmãos. Não existe evangelho sem cruz. Não caia na falácia dos superapóstolos, tentando vender uma super vida. Existe glória e beleza no meio do sofrimento. Existe glória e beleza no meio do vale da sombra da morte. Nós podemos estar no meio do vale da sombra da morte e não temer mal algum. Um ano e pouco atrás, eu vivi a estação mais desafiadora da minha vida. O meu irmão gêmeo Caio foi para a glória, faleceu com câncer no cérebro. Enquanto o meu irmão estava num leito de hospital, definhando, a Tainá estava grávida do Estevão. Metade dos meus dias eu estava num hospital, orando e clamando pela vida do meu irmão, vendo ele sendo livre da morte diariamente. Eu vi o meu irmão quase morrendo 5 vezes. Metade do meu dia eu estava lá clamando, crendo, perseverando. Metade dos meus dias eu estava botando a mão na barriga da minha esposa, agradecendo ao Senhor pela vinda do Estevão. E eu ficava assim, meu Deus, Deus, nada é à toa. Por que que o Estevão está vindo agora? Deus, o Estevão poderia estar vindo em qualquer estação, mas ele está vindo agora. E sabe o que eu mais aprendi nessa estação? É que muitas vezes os pastos verdejantes, as águas de descanso e uma alma refrigerada, ela pode ser encontrada no meio do vale da sombra da morte. Porque pastos verdejantes não fala de geografia, fala de uma pessoa. As águas de descanso não falam de uma geografia, falam de uma pessoa. É o que o apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios: como entristecidos, mas sempre alegres. Como nada tendo, mas possuindo tudo. Por que eu estou te falando isso? Porque nós não precisamos abraçar um falso evangelho prometendo uma super vida. Existe glória, beleza na vida real. Existe beleza no meio das nossas lágrimas. Existe glória no meio do dia mau, do sofrimento. Nós não precisamos abraçar um falso evangelho, porque a nossa alegria plena não está num contexto, numa geografia, está numa pessoa. O salmista diz: à destra de Deus existem delícias perpétuas, eterno prazer à sua destra. O que o apóstolo Paulo estava convidando a igreja em Corinto é: igreja em Corinto, abrace o verdadeiro evangelho, abrace Cristo, olhe para Ele. Quando nós olhamos para Ele, o salmista diz: olhai para Ele, fiquem iluminados, o seu rosto jamais encontrará decepção. Salmos capítulo 34, olhai para Ele. Sejam iluminados. É por isso que o apóstolo Paulo vai orar pela igreja em Éfeso. Ele ora: eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Eu oro para que o Senhor dê a vocês espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dEle. Sabe, eu vim lá do Rio de Janeiro para pregar sobre a suficiência de Cristo. Meus irmãos, Cristo é suficiente. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não hajam bois nos currais, ainda que o fruto da oliveira não vingue, Abacuque diz: eu exultarei no Deus da minha salvação. O que Abacuque está falando é: a minha exultação não está num curral cheio de bois. A minha exultação não está no fruto de um produto, de uma oliveira. A minha exultação, o meu deleite, a minha satisfação está em Deus. Quem está aqui comigo diz amém. De verdade, meus irmãos, o convite hoje para nós é o mesmo: olhar para Jesus.
encontrar nele a nossa satisfação. Provar e ver que o Senhor é bom. Provar dessas delícias perpétuas, desse eterno prazer que está nele. A loucura é que em algum momento, na jornada da igreja em Corinto, Jesus deixou de ser suficiente para eles. Se Jesus fosse suficiente para eles, eles jamais tolerariam com tanta facilidade o falso evangelho. Se Jesus fosse suficiente para eles, eles jamais abraçariam a falsa mensagem dos superapóstolos. A minha pergunta para você, a pergunta que eu faço para mim todos os dias é: Cristo é suficiente para nós? Cristo é suficiente para nós? Será que nós podemos dizer como Davi disse: Ele é a minha porção, Ele é a minha herança? Cristo é suficiente para nós, gente. Ele pode ser suficiente para nós aqui nessa noite. E Ele deseja encher os nossos corações dessa satisfação. Mas muitas vezes nós estamos tão insatisfeitos. Insatisfeitos com a vida, insatisfeitos com os nossos casamentos, insatisfeitos com os nossos salários, insatisfeitos. E toda insatisfação tem a raiz na cobiça. Deus deseja batizar os nossos corações com essa satisfação nele, com esse contentamento. E meus irmãos, em nome de Jesus, eu não estou dizendo que nós não podemos receber as bênçãos do Senhor. Eu não estou dizendo que eu quero que o meu curral não esteja cheio de bois. Eu desejo bois nos meus currais. Eu desejo o produto da oliveira. Eu desejo tudo isso, mas nada disso pode ter o meu coração. O meu coração precisa ser de Jesus. Abra sua Bíblia agora em 1 Coríntios capítulo 10. Agora nós vamos aprender com a nação de Israel. 1 Coríntios capítulo 10, quem está aqui diz amém. No final vai dar tudo certo, amém, igreja? Aleluia. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1, o apóstolo Paulo diz: Pois eu não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato. Meus irmãos, o apóstolo Paulo está falando, igreja em Corinto, não ignora o que eu vou falar para vocês. Não ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Olha que coisa linda. O apóstolo Paulo falando da nação de Israel sendo liberta do Egito, está dizendo, olha, eles estavam lá debaixo da nuvem, debaixo do fogo. Eles comeram da comida espiritual, eles beberam da bebida espiritual. Essa rocha que os acompanhava era Cristo. Meus irmãos, lá no Antigo Testamento, no Êxodo, Cristo acompanhando o seu povo. Cristo suprindo o seu povo. Todos eles comeram do alimento espiritual, todos eles beberam da bebida espiritual. Cristo estava conduzindo aquela nação. E qual é a loucura? O texto diz, contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como um exemplo para nós, para que não cobicemos as coisas más, como eles fizeram. Meus irmãos, eles comiam do alimento espiritual, bebiam da bebida espiritual, mas aquilo não era suficiente. Eles eram idólatras, murmuradores,
não conseguiam encontrar satisfação em Deus, em Cristo que os acompanhava. E agora o apóstolo Paulo está falando, igreja em Corinto, existe um alerta, vamos aprender com a nação de Israel a não cobiçar as coisas mais. Só existe uma maneira, meus irmãos, de sermos livres da cobiça. A única maneira de sermos livres da cobiça é se formos satisfeitos em Cristo. A única maneira de não cobiçarmos as coisas mais é provarmos das coisas verdadeiramente boas. A única maneira de não sermos presos na cobiça, mesmo comendo do pão e bebendo do cálice, é olhar para Jesus, é buscar a Ele de todo o nosso coração, é olhar para Ele, é provar e ver que o Senhor é bom, é amar a sua lei e meditar nela de dia e de noite. É viver o padrão de Salmos capítulo 1. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Esses são como árvore plantada à beira do ribeiro. Eles dão fruto no tempo certo, as suas folhas jamais murcham. O salmista começa e depois diz, não é assim com os ímpios, eles são como uma palha que o vento logo leva. Se nós não encontrarmos a satisfação em Cristo, nós corremos um grande risco de sermos como a palha que qualquer vento nos leva. Mas se nós formos um povo que amamos a lei do Senhor, meditamos nela de dia e de noite, nós seremos como árvores plantadas à beira do ribeiro. Nós vamos dar frutos, muitos frutos para a glória de Cristo. Muitos frutos. Jesus disse em João 15, o meu Pai é glorificado quando vocês dão frutos. Frutos que permanecem. Nós daremos muitos frutos, a nossa folha jamais vai murchar. Nós vamos viver a vida que vale a pena ser vivida, com o coração em chamas, queimando de paixão pelo Senhor. Ele é digno, meus irmãos. Ele é digno. Ele é digno de um povo totalmente dele. Ele é digno de um povo que só tem olhos para ele, sabe? Olhar para Cristo é tão importante que eu acredito que o pecado entrou na humanidade quando o homem e a mulher deixaram de olhar para Deus. Se você for ler o relato da queda, você vai ver que aquela olhada que a mulher deu para aquela árvore não é uma olhada qualquer, aquilo é contemplação. A Bíblia diz que a mulher olhou para aquela árvore, ela viu o que era desejável, ela viu o que era proveitosa para dar entendimento, ela estava adorando, olhando, contemplando. Eu creio que o pecado entra na humanidade quando o homem deixa de contemplar o Criador e começa a contemplar até mesmo a criação de Deus. Qualquer coisa que desvie os nossos olhos de Cristo, nós precisamos combater isso radicalmente, irmãos. Essa astúcia sutil gera um estrago terrível. Mas o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios no capítulo 4, o Deus dessa era cegou o entendimento dos incrédulos. Meus irmãos, Satanás morre de medo de você olhar para a glória de Deus na face de Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo diz, o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que eles não vejam a glória de Deus que está na face de Cristo. Satanás sabe, irmãos, que uma pessoa com olhos iluminados olhando para Cristo, acabou para ele. Mas o apóstolo Paulo não termina aí, ele diz, o Deus dessa era cegou o entendimento dos crentes, para que eles não possam ver a glória de Deus na face de Cristo. E ele começa a dizer que os nossos olhos foram iluminados. Ele começa a dizer que existe um decreto de Deus, das trevas resplandeça a luz, e ele mesmo resplandeceu os nossos corações para a iluminação,
para que hoje nós possamos olhar para Ele, para que hoje nós possamos fitar os nossos olhos nele. Quantos aqui creem que existe uma corrida que nos foi proposta? Um dia Deus falou para mim: Bernardo, a corrida que te foi proposta, você não corre com os pés, você corre com os olhos. Eu falei: estou ficando doido. Aí Deus me levou em Hebreus capítulo 12. O escritor aos Hebreus diz: corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta, tendo os nossos olhos fitos em Cristo. O apóstolo Paulo está falando à igreja em Corinto: volte a olhar para Ele. Você sabe de uma coisa, irmão? É impossível ter fome por Deus se nós não olhamos para Ele. Quem ama uma picanha aqui? Tem alguém que ama uma picanha, mas agora não está com fome? Você está no culto, tá de boa, já comeu? Não estou com fome, eu amo picanha. Se eu botar um espeto de uma picanha aqui e você olhar para ela 2 minutos, sabe o que vai acontecer dentro de você? Fome. Por quê? Por quê? Porque fome é o resultado que você contempla. Está entendendo isso aqui? Você pode estar aqui, ó, acabei de comer um hambúrguer, mas eu amo uma picanha. Se você ficar 3 minutos olhando para aquele espeto, você vai ficar: meu Deus, já estou com um pouquinho de fome aqui. Nossa, meu Deus. Aí daqui a pouco vai parecer que você comeu tem 3 dias. Por quê? Porque a fome é o resultado do que os nossos olhos contemplam. Nós não teremos um coração faminto por Deus se os nossos olhos não estiverem nele. Nós não teremos um coração em chamas por Deus se os nossos olhos estão se perdendo em tantas outras coisas, em tantos outros lugares. Mas quando nós voltamos os nossos olhos para Ele, o nosso coração é batizado de fome e sede pelo Senhor. É por isso que os anciãos, os serafins, não podem deixar de cantar santo. Por quê? Porque eles estão olhando. Os seres viventes são cheios de olhos. E cheios de olhos eles estão olhando para aquele que está sentado no trono. É por isso que não resta mais nada senão continuar a declarar que Ele é santo, que Ele é digno, que Ele é belo, que Ele é majestoso. Por quê? Porque eles estão olhando para Cristo. João agora está escrevendo para uma igreja que não foi testemunha ocular de Cristo. E agora ele está dizendo: olha, aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que as nossas mãos apalparam a respeito do verbo de Deus, nós anunciamos a vocês para que vocês tenham comunhão conosco. Sabe o que João está falando? Vocês não viram Jesus com seus olhos naturais, mas vocês podem ver Ele aqui hoje. As mãos de vocês não apalparam fisicamente Cristo, mas as mãos de vocês podem apalpar Cristo aqui hoje. Vocês podem tocar nele, vocês podem ouvir Ele, vocês podem ver Ele. É o que Pedro diz: mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. E apesar de não verem agora, vocês exultam com alegria indizível e gloriosa. E Pedro diz em 1 Pedro: assim, vocês estão alcançando o alvo da vossa fé. A salvação de vocês. O que é salvação para nós, irmãos? Será que salvação para nós é simplesmente não ir para o inferno? Pedro está falando: a salvação bíblica é muito mais do que não ir para o inferno. A salvação bíblica é agora, hoje, desfrutarmos de uma alegria indizível e gloriosa. A alegria, a salvação bíblica é hoje, mesmo sem ver fisicamente a Cristo, ver Ele com os olhos do nosso coração e assim desfrutar dessa alegria indizível e cheia de glória. Meus irmãos, Cristo é suficiente. Tem tudo a ver com Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, meus irmãos. O apóstolo Paulo não declarou essa verdade de qualquer maneira. Ele começa a exultar quando o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 11, está olhando para um Deus fiel que não quebra aliança, um Deus que permanece fiel, mesmo quando o seu povo é infiel, um Deus que vai salvar a nação de Israel no fim dos tempos. Ele começa a se lembrar dessas gloriosas verdades e ele diz: ó, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos.
quão inescrutáveis são os seus pensamentos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem primeiro deu alguma coisa para que Ele retribua? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Sabe de uma coisa? Nós amamos Romanos capítulo 11. Quantos anos? Romanos capítulo 12. Portanto, irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas isso é a continuação do rogo do apóstolo Paulo. Ó, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quando inescrutáveis seus pensamentos e insondáveis seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem primeiro lhe deu para que ele devolva? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Portanto, meus irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós só podemos ser um sacrifício santo e agradável a Deus se nós estamos olhando para Ele e reconhecendo que dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Em outras palavras, nós só podemos ser um sacrifício vivo se Cristo for suficiente. Imagina a gente chegar no momento da nossa vida que se alguém perguntar para nós, resume a vida aí, e você só tem uma palavra para dizer: Cristo. A gente acha que maturidade são muitas palavras, mas um dos homens mais maduros que já pisou nessa terra, o apóstolo Paulo, diz: viver para mim é Cristo. Cristo. Um homem crucificado, resumindo toda a sua existência em uma palavra. Um homem de dores, resumindo toda a sua vida em uma pessoa. E para aqueles que Cristo é a vida, o maior inimigo, a morte, se torna lucro. Meus irmãos, o Senhor está nos convidando para uma vida tão gloriosa. Não, essa não é a mensagem dos super apóstolos. Não, eu não estou dizendo para você que vai ser fácil. Não, eu não estou dizendo para você que todo dia vai ter um dinheiro lá na conta. Não, eu não estou dizendo isso para você. Irmãos, eu creio num Deus da provisão, amém? Vocês estão me entendendo? Que eu não estou falando contra essas coisas, amém? Mas o dia mal vem. O dia mal vem. Mas que no meio desse dia mal, nós possamos descansar em Cristo. Nós possamos nos contentar em Cristo. Que no meio dos nossos planos frustrados, nós possamos nos contentar em Cristo. No meio das nossas expectativas, talvez frustradas, nós possamos nos contentar em Cristo. 2 Pedro capítulo 1, versículo 2 diz: o seu divino poder nos deu tudo que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento de Cristo. E depois ele diz: para que vocês fujam da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Meus irmãos, o Senhor vai nos libertar da cobiça. Você recebe isso? Eu recebo essa palavra para mim, irmãos, todos os dias. Porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos. O nosso coração... Não vai achando que essa palavra vai entrar em você por osmose e você vai sair daqui. Não, não, irmãos. Precisa de esforço, de empenho, de zelo. Sabe, eu amo uma música que o F-Hop lançou, que eles cantam: eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. Tudo perde o seu valor. Ah, meus irmãos, eu quero considerar todas as coisas como esterco se forem comparadas a Cristo. De verdade, meus irmãos, que nós possamos gastar as nossas vidas olhando para Jesus. Que a gente não caia nesse falso triunfalismo da nossa era.
1 Coríntios capítulo 4, no versículo 8, agora o apóstolo Paulo diz para a igreja em Corinto: vocês já têm tudo o que querem, que desgraça. E tem gente que acha que uma vida onde a gente conquistou tudo que a gente quer é maravilhosa, é prosperidade. O problema é que a igreja em Corinto conquistou tudo o que queria e deixou Jesus de fora. Agora o apóstolo Paulo está falando: vocês já conquistaram tudo que vocês querem. Vocês já se tornaram ricos. Chegaram a ser reis sem nós. Como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Porque me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto de anjos e de homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, nós desprezados. Até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupa. Estamos sendo tratados brutalmente. Não temos residência certa e trabalhamos arduamente com as nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quem que pode fazer isso, irmãos? Só quem é satisfeito em Cristo. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondendo amavelmente. Até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Eu não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-lo como a meus filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais. Pois em Jesus eu mesmo gerei por meio do Evangelho. Portanto, eu suplico-lhes, sejam meus imitadores. Você sabe qual foi a resposta do apóstolo Paulo diante do falso evangelho que Corinto abraçou? A resposta do apóstolo Paulo diante da falsa mensagem pregada para os superapóstolos. No capítulo 2 de 1 Coríntios, no versículo 1 ao 5, ele diz: pois eu decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Eu escolhi nada saber entre vocês, a não ser Cristo e esse crucificado. Meus irmãos, no final do ano, no mês de dezembro, eu fiquei um mês sem as minhas redes sociais. Falei, vou tirar o mês de dezembro. E Deus estava me convocando para esse tempo, por quê? Porque nós vivemos na era da informação. E a minha cabeça estava doendo já de tanta informação. Tantas informações desnecessárias. Meus irmãos, nós somos viciados na distração e não percebemos. Viciados em distração. Eu percebi que essas informações estavam esfriando o meu coração. Essas informações estavam fazendo o meu zelo poder ser algo para a carne. Falta de compaixão, empatia. Eu falei, eu preciso tirar um tempo, eu preciso escolher nada saber, a não ser Cristo e esse crucificado. Aí eu comecei esse tempo falando assim, vai ser fácil porque eu amo Jesus. Jesus é suficiente para mim. Um mês sem Instagram vai ser moleza. No outro dia eu estava sofrendo. Meus irmãos, eu percebi que eu estava viciado nas minhas redes sociais. E sabe o que Deus falou para mim? O que você considera equilibrado é doentio. Porque quando Deus mandou eu sair das redes sociais por um mês, eu falei, Deus, eu fico muito menos do que a maioria das pessoas. Eu fico 3 horas, eu fico 2 horas, eu fico 4 horas. Isso para mim está equilibrado. E Deus falou para mim, o que você considera equilíbrio é doença. Eu fui para esse tempo, irmãos. Eu tô sendo vulnerável aqui. Foi difícil pra caramba. Primeiro dia, meu irmão, meu dedo entrava naquele troço, Instagram, sem eu perceber. A busca por informação desnecessária. E eu que sou o cara que prego,
sobre não saber nada, só Cristo. Agora estou lá e eu estou sendo denunciado. Por quê? Porque Cristo não está sendo suficiente para mim. Eu estou lá, meu Deus. Aí, olha, meu irmão, é tanta sabotagem que eu falei assim, eu vou entrar no perfil da minha esposa, não tem problema nenhum, não é o meu. Aleluia. Pô, que idiota. Meu Deus, tenho até vergonha, mas amém, estou em casa, amém. Vou entrar no perfil da minha esposa, porque eu acho que o problema é só eu não ver as mensagens que entram. Meus irmãos, olha, eu estou falando diante de Deus. Eu pensei em procurar ajuda médica, estou falando sério. Porque nesse momento que eu me desintoxiquei, eu vi a necessidade, a dependência que eu estava daquilo. E eu caí de joelho. Falei, Deus, eu quero que o Senhor seja suficiente para mim, Deus. Deus, eu quero, como o apóstolo Paulo, escolher nada a saber, a não ser Cristo. Deus, você é suficiente, eu quero que você seja suficiente para mim. Sabe por que eu estou falando isso, irmão? Porque essa não é a palavra para um grupo de pessoas dentro do Evangelho. Essa é a palavra para cada um de nós. Para cada um de nós. Voltarmos os nossos olhos para Ele. Voltarmos os nossos olhos para Cristo. Fixar os nossos olhos nele, meus irmãos. Se a corrida que nos foi proposta se corre com os olhos, quando nós não estamos olhando para Jesus, nós não estamos correndo. Não importa o quanto os nossos pés estejam se movimentando, não importa o quanto de atividade nós estejamos fazendo, se a corrida que nos foi proposta, nós corremos tendo os nossos olhos fitos em Cristo, se os nossos olhos não estão fitos nele, nós não estamos correndo. Mas sabe, eu creio que hoje essa palavra é um convite do Senhor. A nós voltarmos os nossos olhos para Ele. Ah, meus irmãos, ninguém se compara a Ele. Ele é tão belo, Ele é tão digno, Ele é tão glorioso. Os anjos, os anciãos, os serafins estão olhando para Ele, estão declarando: digno é o Cordeiro de receber. Santo, santo, santo. Eles estão declarando a beleza incomparável, a glória incomparável de Cristo. E os nossos olhos foram abertos, meus irmãos. Os nossos olhos foram abertos para nós fixarmos os nossos olhos em Cristo. Os nossos olhos foram iluminados para nós olharmos fixamente para Cristo. Eu quero olhar para eles, irmãos. Eu quero olhar para ele, irmãos. Eu quero olhar para Cristo. Eu quero olhar para Cristo. Saber que hoje nós conhecemos em parte, profetizamos em parte. Mas chegará um dia que nós conheceremos como somos plenamente conhecidos. Já pensou conhecer a Cristo como nós somos plenamente conhecidos? Já pensou passar a eternidade olhando para aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram e jamais penetrou no coração do homem? Nós podemos viver essa vida, meus irmãos. Sabe, eu quero terminar contando para você uma experiência. E eu não estou contando essa experiência para mexer com as suas emoções. Eu não estou querendo fazer isso. Por mais que mexa, porque essa experiência mudou a minha vida, mas eu não estou querendo forjar nada aqui. Eu só estou querendo te mostrar o quão preciosa é essa corrida e essa vida que o Senhor nos chamou para viver. Amém? Em poucos lugares eu conto essa experiência. Eu nunca nem contei lá em Niterói. Só para algumas pessoas. Eu lembro, meus irmãos, o dia que o Caio, meu irmão, faleceu. Eu estava em casa com a Thay. Minha mãe me ligou, ela não falou, mas eu já sabia. E eu fui para o hospital. E quando eu cheguei no hospital, eu falei, olha, eu quero uma oportunidade para eu estar com ele e orar. Porque eu creio
num Jesus que ressuscita mortos. Amém? É o meu papel. Meu papel é orar, é crer. Eu falei, eu quero. E as pessoas fizeram de tudo para não deixar eu ir. Mas eu falei, meus irmãos, eu quero ir. E ninguém vai me impedir. Eu preciso. A minha consciência clama para que eu faça isso. Eu lembro que fui eu e um grande amigo meu, o pastor Ian. Eu estava esperando a liberação dos médicos. E naqueles 3 minutos que eu fiquei esperando aquela liberação, meus irmãos, eu estava apavorado. Apavorado. Falei, cara, eu não sei. Eu virei, Ian, eu não faço ideia do que pode acontecer, irmão. Eu não faço ideia qual vai ser a minha reação. Eu não faço ideia se eu vou conseguir. Eu não faço ideia se eu vou cair duro, se eu vou chorar. Eu não faço ideia, eu estou com medo. Eu não faço ideia do que pode acontecer. Mas eu falei, eu preciso chegar ali e orar pelo Caio. E Deus é poderoso para ressuscitar ele. Meu papel é crer. Eu lembro que o médico abriu aquela porta. Eu entrei com ele, com meu coração com medo, irmãos. Eu lembro que eu olhei para o Caio, eu botei a mão nele. Na hora que eu fui começar a orar, o Senhor falou para mim assim, você quer mesmo tirar ele de onde ele está? O Caio está agora, Bernardo, aonde ele sempre desejou. Você quer mesmo tirar o Caio da onde ele está? Meus irmãos, naquele quarto, naquele lugar, não sei nem o nome daquele troço, parece que um senso de eternidade invadiu aquele quarto. As lágrimas caíram dos meus olhos de gratidão. Falei, meus irmãos, eu estou entregando para o Senhor o meu irmão que viveu a vida que vale a pena ser vivida. Que viveu olhando para Jesus e está agora, olhando plenamente para a beleza daquele que está assentado no trono. E aí eu lembrei, quando a Bíblia vai falar dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11, quando diz que muitos deles, tendo a opção do resgate, abriram mão do resgate, porque buscavam uma ressurreição superior. O que esses homens viram, meus irmãos? Para abrir mão de um resgate. Meus irmãos, para abrir mão do resgate, o resgate precisa estar disponível, sim ou não? Não é tipo, botar a faca aqui na tua cabeça, você não tem opção. Você não abriu mão do resgate, você não tem resgate. Mas o texto diz que eles abriram mão do resgate, porque eles buscavam uma ressurreição superior. O que esses caras viram? O que o meu irmão viu? Eu quero ver, irmãos. Mas eu não quero esperar aquele dia. Eu quero ver o quanto está disponível hoje. O quanto está disponível agora. Mas para isso os nossos olhos precisam estar fitos em Cristo. E agora é o último texto de verdade, amém? Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: essas são as palavras do Amém, da testemunha fiel e verdadeira do soberano sobre a criação de Deus. Eu conheço as suas obras. Eu sei que você não é frio nem quente. Melhor seria se fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, meus irmãos, olha o que a igreja de Laodiceia está dizendo para Jesus. Estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. A igreja de Laodiceia está dizendo para Jesus que ela ama mais o dinheiro do que Jesus. A igreja em Laodiceia está dizendo para Jesus: olha, eu estou satisfeita com o dinheiro. Eu não preciso de mais nada, nem de você. E sabe o que me choca na carta da igreja em Laodiceia? Nas 7 cartas para as igrejas, a graça de Jesus, meus irmãos.
Só Jesus escreve uma carta para uma igreja que diz que ama mais o dinheiro do que ele. Se fosse a gente, ia mandá-la para o inferno. E Jesus diz para Laodiceia: Laodiceia, você não reconhece, porém, que é miserável. É possível ter riqueza e ser miserável, irmão. É possível não ter falta de nada e não ter nada. Você não reconhece, Laodiceia, que é miserável, digna de compaixão, pobre, cega e que está nua. Laodiceia trocou o Senhor. Como a igreja de Corinto, Laodiceia não olha mais para Jesus. Como a igreja em Corinto, Laodiceia está encontrando a satisfação ou tentando encontrar a satisfação em outras coisas. E o falso sentimento de satisfação que essas coisas podem nos dar, Laodiceia está dizendo para Jesus: nós estamos satisfeitos com o dinheiro. Mas Jesus sabe que ela mal sabe o que ela está falando. E agora Jesus, com tanta graça, chega para a igreja de Laodiceia e diz: Laodiceia, eu te dou um conselho. Compra de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vistas para cobrir a sua vergonha e nudez. E aqui ele diz: compre colírio para ungir os seus olhos, para que você possa voltar a ver. Sabe o que eu creio? Que essa palavra é um colírio do Senhor para nós. O salmista diz: a lei do Senhor é perfeita, ela ilumina os olhos. Sabe, eu creio que nessa noite essa palavra é um colírio do Senhor, abrindo os nossos olhos de novo para Cristo, abrindo os nossos olhos de novo para aquele que está sentado num trono. Que no meio de uma geração que busca tanto sabedoria humana, nós possamos dizer para eles: olha, entre vocês eu escolhi nada saber, a não ser Cristo e esse crucificado. Que Cristo seja a nossa glória, que Cristo seja a nossa recompensa, que Cristo seja o nosso motivo, que Cristo seja suficiente nos nossos corações. Senhor, vem com seu colírio sobre os nossos olhos. Nossos olhos que pairam sobre tantas coisas. Nossos olhos que pairam sobre coisas passageiras. Nossos olhos que muitas vezes estão fixos naquilo que não é eterno. Senhor, vem com seu colírio sobre nossos olhos. Nós não queremos sair desse lugar de simplicidade. Nós não queremos sair desse lugar de pura devoção. Senhor, nós queremos olhar somente para Ti. Nós queremos que os nossos corações provem dessa alegria radiante. Nós queremos ver o que João viu no final da sua vida, preso por causa do testemunho do Senhor na ilha de Patmos, ao ponto de cair como morto. Nós queremos ver o que Ezequiel viu. Nós queremos ver quem Daniel viu e suas pernas tremeram. Nós queremos ver a sua glória como Estevão viu, Senhor, a ponto de orar por aqueles que o apedrejavam. Senhor, abra os nossos olhos nessa noite, nós rogamos.
Se os nossos olhos não estiverem em Ti, nós estamos fadados ao fracasso, ao desgosto, ao desânimo, à frieza espiritual, à apatia, à letargia dos últimos dias. Mas se os nossos olhos estiverem em Ti, nós provaremos das delícias perpétuas, do eterno prazer. Senhor, levanta uma geração satisfeita em Cristo. Levanta uma geração faminta, desesperada, assim como a corça anseia pelas águas, que o nosso coração anseie por Ti. Abra os nossos olhos, Senhor. Ilumina os nossos olhos, Senhor. Se como os discípulos no caminho de Emaús, por conta da frustração, do desânimo, da incredulidade, os nossos olhos estiverem encobertos, parte o pão nessa noite, Senhor. Nos recebe na Tua mesa, Pai. Abre os nossos olhos. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Pai, essa é a Sua palavra profética. Nós queremos Cristo. Você pode ficar de pé no seu lugar. Sabe, eu creio que esse é um tempo de arrependimento. Esse é um tempo de quebrantamento. Para alguns, essa pode ser uma noite para você voltar da onde você caiu. Talvez você está aqui e você sabe, seu coração não queima mais. A frieza tomou conta do seu coração. Mas hoje os seus olhos estão sendo abertos mais uma vez. Cristo, Cristo, Cristo e esse crucificado. Nos permita contemplar o Senhor no seu trono agora, Cristo. Nós queremos ver os seus olhos como chama de fogo. Nós queremos ver os seus pés como de um bronze, de um latão reluzente. Nós queremos ver os seus cabelos brancos como a neve. Nós queremos Te conhecer. Abra os nossos olhos nessa noite, Senhor. Isso. Se quebranta diante do Senhor. Se arrependa diante do Senhor. Renove a sua aliança com o Senhor nessa noite. Clame a Ele. Se você precisa de perdão, Ele tem perdão para você. Se você precisa de cura, Ele tem cura para você. Isso. Vamos agora mesmo provar e ver que o Senhor é bom. Isso, Ele está no nosso meio, poderoso para nos salvar. Os seus ouvidos não estão tampados, o seu braço não está encolhido. Cristo, 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 suficiente, santo, majestoso, incomparável. Tu és tudo que nós precisamos. A nossa alma precisa do Senhor. A nossa família precisa do Senhor.
O nosso casamento precisa do Senhor. Os nossos filhos precisam de Ti. As nossas faculdades precisam do Cristo crucificado. Tu és tudo, Tu és tudo, Tu és tudo. Nos deixa provar desse contentamento. Nos deixa provar dessa satisfação nessa noite, Senhor. Vem, vem, vem. Vem com o seu vento, vem com o seu sopro. Vem com o seu toque. Vem, vem, vem. Oh.